Texto de Antônio Flávio Barbosa Moreira e Vera Maria Candal, Currículo, Conhecimento e Cultura, vídeo 1. Segundo os autores, o objetivo desse texto é oferecer elementos para reflexão e discussão de questões significativas para o desenvolvimento do currículo, visando a promoção de uma educação de qualidade, democrática, relevante e multiculturalmente orientada. Os autores eles começam o texto definindo os termos que são relacionados: currículo, conhecimento e cultura. Os três são termos com vários significados dependendo do contexto e por isso essa necessidade. Segundo os autores, currículo são as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais e que contribuem para a construção das identidades dos estudantes. O currículo está associado ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. E aqui cabe destacar que a palavra currículo tem sido também utilizada para indicar efeitos alcançados na escola, ainda que não estejam explicitados nos planos e nas propostas. O que a gente chama de currículo oculto, que envolve atitudes e valores transmitidos de modo implícito por meio das relações sociais e das rotinas do cotidiano escolar. Segundo os autores, o currículo é o coração da escola, o espaço central em que todos nós atuamos, o que nos torna responsáveis pela sua elaboração. E aí, queira ou não, o educador é um dos principais construtores dos currículos que se materializam nas escolas e nas salas de aula. Daí, a necessidade de constantes discussões e reflexões sobre o currículo, tanto o currículo formalmente planejado e desenvolvido, quanto o currículo oculto. Daí, a nossa obrigação como educadores de participar crítica e criativamente na elaboração de currículos mais atraentes, mais democráticos e mais fecundos. Sobre o conhecimento escolar. O conhecimento escolar é uma construção específica da esfera educativa. Não é uma mera simplificação de conhecimentos produzidos fora da escola. O conhecimento escolar tem características próprias que o distinguem de outras formas de conhecimento. O conhecimento escolar provém de saberes e conhecimentos socialmente produzidos nos chamados âmbitos de referência dos currículos, que são as universidades, os centros de pesquisa, o mundo do trabalho, os desenvolvimentos tecnológicos, as atividades desportivas e corporais, a produção artística, o campo da saúde, as formas diversas de exercício da cidadania, os movimentos sociais. Nesses espaços são produzidos os diferentes saberes dos quais derivam os conhecimentos escolares. Porém, os conhecimentos desses diferentes âmbitos, eles são selecionados e preparados para constituir o currículo formal, para constituir o conhecimento escolar que se ensina e se aprende nas salas de aula. Aqui é importante citar que, além desses espaços, a própria escola constitui local em que determinados saberes são também elaborados, ensinados e aprendidos. Os conhecimentos ensinados na escola não são cópias exatas dos conhecimentos socialmente construídos. Não tem como inserir nas salas de aula e nas escolas os saberes e as práticas tal como elas funcionam nos seus contextos de origem. Para se tornarem conhecimentos escolares, os conhecimentos de referência, eles sofrem uma descontextualização e a seguir um processo de recontextualização para serem usados no ambiente escolar. E com relação a isso, temos algumas questões interessantes. A primeira é que esse processo de descontextualização e recontextualização faz com que o conhecimento escolar dê a impressão de pronto, acabado, impermeável a críticas e discussões. O processo de produção do conhecimento, com todos os seus conflitos de interesses, os debates, as discordâncias, os processos de revisão e de questionamento, ele acaba sendo omitido. E aí o estudante aprende simplesmente o produto, o resultado de um longo trajeto, cuja complexidade, quando o conhecimento é transformado em conhecimento escolar, se perde. E é claro que esse processo de descontextualização, recontextualização, ele é necessário, porque de fato não tem como ensinar o conhecimento do modo que ele ocorre nos âmbitos de referência do currículo. Mas a gente precisa ficar atento
para o risco de perda de sentido dos conhecimentos. Conhecimentos totalmente descontextualizados, aparentemente puros, perdem suas conexões com o mundo social, no qual eles são construídos e no qual eles funcionam. Esses conhecimentos totalmente descontextualizados não permitem que se evidencie como os saberes e as práticas envolvem necessariamente questões de identidade social, interesses, relações de poder e conflitos interpessoais. Conhecimentos totalmente descontextualizados desfavorecem, assim, o ensino mais reflexivo e uma aprendizagem que seja mais significativa. A segunda questão é que o conhecimento escolar está subordinado ao que conhecemos sobre o desenvolvimento humano. Os conhecimentos escolares, eles são selecionados e organizados com base nos ritmos e nas sequências propostas pela psicologia do desenvolvimento. Normalmente, nas salas de aula, o professor escolhe as atividades e os conteúdos que julga adequados à etapa de desenvolvimento em que supostamente os alunos se encontram. E uma terceira questão é que os conhecimentos escolares, eles tendem a se submeter aos ritmos e às rotinas que permitem a sua avaliação. Nós tendemos a ensinar conhecimentos que possam ser, de algum modo, avaliados. E é claro que nem todos os conteúdos são avaliados da mesma forma. Os que historicamente têm sido vistos como os mais importantes costumam ser avaliados segundo padrões vistos como mais rigorosos. Professores de determinadas disciplinas costumam ser mais ouvidos que outros nos conselhos de classe, ainda que não se problematize quem ganha e quem perde com essa hierarquia. E aí uma quarta questão é que o processo de construção do conhecimento escolar, ele sofre inegavelmente o efeito das relações de poder. A hierarquia que se encontra no currículo, com base na qual se valorizam diferentemente os conhecimentos escolares e se justifica a prioridade concedida à matemática em detrimento da língua estrangeira ou da geografia, deriva certamente de relações de poder. Nessa hierarquia se supervalorizam as chamadas disciplinas científicas e se põe de lado os saberes referentes das artes e ao corpo. Nessa hierarquia se separa a razão da emoção, a teoria da prática, o conhecimento da cultura. Se legitimam os saberes socialmente reconhecidos e se estigmatizam os saberes populares. Nessa hierarquia, vozes são silenciadas de muitos indivíduos e grupos sociais e classificam-se os seus saberes como indignos de entrarem na sala de aula e de serem ensinados e aprendidos. Se reforçam relações de poder favoráveis à manutenção das desigualdades e das diferenças que caracterizam a nossa estrutura social. Essa compreensão do processo de construção do conhecimento escolar facilita ao professor uma maior compreensão do próprio processo pedagógico, o que pode estimular novas abordagens na tentativa tanto de bem selecionar e organizar os conhecimentos, quanto de conferir uma orientação cultural ao currículo. Até aqui a gente definiu o que é currículo e o que é conhecimento. Agora os autores, eles falam a respeito da cultura e eles concebem a cultura como prática social. As coisas e eventos do mundo natural existem, mas não apresentam sentidos intrínsecos. As coisas, elas não têm sentido por si mesmas. Os significados são atribuídos a partir da linguagem. Quando um grupo compartilha uma cultura, compartilha um conjunto de significados atribuídos às coisas, construídos, ensinados e aprendidos nas práticas de utilização da linguagem. A palavra cultura implica, portanto, o conjunto de práticas por meio das quais os significados são produzidos e compartilhados em um grupo. A cultura representa um conjunto de práticas que tem significado para esse grupo. Logo, também o currículo é um conjunto de práticas em que significados são construídos, disputados, rejeitados, compartilhados. Se a gente entende o currículo como escolhas que se fazem num vasto leque de possibilidades, uma seleção da cultura, podemos concebê-lo também como um conjunto de práticas que produzem significados. Logo, se são feitas escolhas, se o que existe é um recorte da cultura, o currículo é um espaço em que se concentram e se desdobram as lutas em torno dos diferentes significados. Quem que escolhe
o que vai entrar no currículo ou não, o que vai fazer parte desse recorte ou não. É por meio do currículo que certos grupos sociais, especialmente os dominantes, expressam a sua visão de mundo, o seu projeto social, a sua verdade. O currículo representa, assim, um conjunto de práticas que propiciam a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social e que contribuem intensamente para a construção de identidades sociais e culturais. O currículo é, por consequência, um dispositivo de grande efeito no processo de construção da identidade do estudante. Aqui a gente pode concluir que é íntima a relação entre currículo e cultura, sendo o currículo um recorte da cultura que contribui para a formação da identidade dos sujeitos. Se a cultura é um terreno no qual se processam disputas pela preservação ou pela superação das divisões sociais, o currículo é um espaço em que esse mesmo conflito se manifesta. O currículo é, então, um campo onde se tenta impor tanto a definição particular de cultura de um dado grupo, quanto o conteúdo dessa cultura. Pode-se dizer que no currículo se evidenciam esforços tanto para consolidar as situações de opressão e discriminação a que certos grupos sociais têm sido submetidos, quanto por questionar os arranjos sociais em que essas situações se sustentam. E aí, além disso, cabe também ressaltar a significativa influência exercida junto às crianças e aos adolescentes que estão nas salas de aula pelos currículos que eles vivem em outros espaços socioeducativos. Os shoppings, os clubes, as associações, as igrejas, os meios de comunicação, os grupos informais de convivência. Nesses lugares também se produz currículo, também existe uma cultura, também existe atribuição de significados. Nesses espaços se faz sentir com intensidade muitos dos complexos fenômenos que estão associados ao processo de globalização que hoje a gente vivencia. E aí é importante que nesses outros espaços, os extracurriculares, os currículos eles tendem a se organizar com objetivos que são distintos dos currículos escolares, o que faz com que os valores como padronização, consumismo, individualismo, sexismo, etnocentrismo possam entrar em acirrada competição com outras metas que são visadas por escolas e famílias. E aí, tendo definido os termos currículo, conhecimento e cultura e as suas relações, os autores levantam algumas questões para reflexão. Como temos reagido a esse confuso panorama em que a diversidade se faz tão presente? Como temos nos esforçado para desestabilizar privilégios e discriminações? Como temos buscado neutralizar influências indesejáveis? Como temos dialogado com os currículos desses outros espaços extracurriculares? Como as diferenças derivadas de dinâmicas sociais, como classe social, gênero, etnia, sexualidade, cultura e religião, têm contaminado o nosso currículo? Tanto o currículo formal quanto o currículo oculto nas escolas. Como temos considerado no currículo essa pluralidade, esse caráter multicultural da nossa sociedade? Como a gente pode articular currículo e multiculturalismo? Quais são as estratégias pedagógicas que podem ser selecionadas? Como nós temos reservado tempo e espaço suficientes para que essas discussões elas aconteçam nas escolas? Como nossos projetos político-pedagógicos têm incorporado tais preocupações? E aí, na sequência, os autores eles vão listar alguns princípios com o intuito de nortear a construção coletiva em cada escola de currículos que visem a enfrentar alguns dos desafios que a diversidade cultural tem trazido. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.